Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui mais cedo eu deixei uma enquete perguntando se vocês conhecem alguém que tem fibromialgia ou não. A maioria das pessoas responderam que sim. Isso foi para introduzir esse assunto com vocês. Eu quero falar um pouquinho disso, dos sintomas e esclarecer alguns mitos e verdades. O principal que essa doença apresenta e que a gente tem que falar, que a gente tem que introduzir o assunto é a dor. Por que é uma doença tão incompreendida? Porque é uma dor que a gente não vê, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma escoliose, se a pessoa tem um problema no joelho, se ela tem uma fratura, é uma coisa visível, né? Então, você entende o problema daquela pessoa, você tem uma empatia, né? Você sabe como que você vai lidar, você fala, os parentes, né? Os amigos falam, né? Você tem que procurar o médico. Todo mundo tem uma empatia, né, com aquele paciente. Agora, o paciente que tem fibromialgia, principalmente os familiares, né? Muitas vezes os familiares ficam pensando que é só uma forma da pessoa chamar atenção, que às vezes a pessoa não sente tanta dor assim, que a pessoa só quer atenção, só quer conversar, só quer estar perto, e que não é dor nada, sabe? A maioria dos pacientes, na nossa prática clínica, a gente observa que é isso, que geralmente esse paciente ele está associado com um quadro de depressão, que também é uma doença que não é visível. Então, esse paciente muitas vezes é julgado por não ter doença. E ele tem fibromialgia, que é uma doença que a gente não consegue pegar no exame de sangue e falar assim, ó, olha, aqui, ó, seu pai tem fibromialgia, sua mãe tem fibromialgia, sabe? Então é uma doença incompreendida por isso, e muitas vezes os familiares não sabem lidar também por isso. Então, por isso que é importante a gente difundir esse tipo de informação para chegar nos familiares e chegar também no paciente, porque às vezes ele fica se sentindo mal, porque, nossa, por que eu fico sentindo essa dor, né? Por que eu tenho isso? E não, é uma doença como qualquer outra doença, né? Então, por isso que a gente tem que disseminar esse tipo de informação. Então, compartilha com seus amigos, né? Então, vamos chegar aqui em outros pontos. Então, eu quero falar também dos sintomas com vocês. Então, a gente falou da dor. Tem a insônia também, né? Que uma coisa vai levando a outra. O paciente sente dor, o paciente não consegue dormir. Então, ou ele dorme e acorda durante a noite, né? Tem aquele sono picado. Ou senão ele consegue até dormir, mas não é um sono reparador. E a gente vê que uma alteração vai levando a outra. Então, se esse paciente ele não consegue dormir bem, provavelmente ele vai ter outras alterações de humor também. Então, esse quadro de insônia, de não conseguir descansar, vai levar a um quadro também de ansiedade. Então, esse paciente ele tende a ficar mais estressado, mais ansioso. Então, uma coisa vai levando a outra. Outros dois fatores também que a gente vê muito nesse tipo de paciente é a fadiga. Então, por exemplo, esse paciente ele vai subir um morro assim tranquilo, que para uma pessoa comum seria normal, e ele já sente uma fadiga muito grande. E assim, é uma fadiga incapacitante, sabe? Ele tem que parar e ele não consegue subir mais. Então, é uma fadiga incapacitante. E também os distúrbios do intestino, né? Então, geralmente, ele tem uma prisão de ventre, né? É um desconforto abdominal muito grande. E também tem outros sintomas que depende de paciente para paciente. Tem paciente que tem excesso de suor, né? Então, tem vários outros sintomas que vai variar de um paciente para paciente também. Agora eu vou fazer uma dinâmica aqui para vocês, porque nada mais é que o que eu estou fazendo aqui com vocês é uma transferência de conhecimento, né? Eu quero que vocês aprendam com esse Instagram aqui e eu quero passar conhecimento para vocês. Então eu vou fazer uma dinâmica para facilitar essa transferência de conhecimento. Então eu vou falar uma afirmação para vocês e vocês vão me dizer se isso é um mito ou se isso é uma verdade. Então lá vai a primeira. A fibromialgia, ela é rara, ela é uma doença rara. Isso é um mito ou isso é uma verdade? E aí? É um mito. A fibromialgia ela é um dos tipos de doenças crônicas mais comuns. Estima-se que nos Estados Unidos, mais de 5 milhões de pessoas têm fibromialgia. E aí, acertou? Segundo, então. A fibromialgia ela está mais presente em mulheres. Verdade ou mentira? Mito ou verdade? Infelizmente, sim. Ela aparece principalmente em mulheres entre 30 e 50 anos. Mais ou menos 80%, 90% da população que tem fibromialgia feminina. E uma mulher que já tem fibromialgia e ela entra na menopausa, por exemplo, os sintomas da fibromialgia tendem a piorar. Essa aqui é difícil, hein? A fibromialgia é uma doença neurológica
Responde aí. Eu não sei se vocês lembram, mas há uns anos atrás falava-se muito de associação de artrite com fibromialgia, né? Vocês lembram disso? Que era uma doença reumática. Mas novos estudos científicos e técnicas de imagem cerebral, elas têm identificado que a fibromialgia ela é melhor definida como uma desordem do sistema nervoso central. Como assim? Então, quer dizer que a resposta é verdade, que é uma doença neurológica. Então, como assim? É como se fosse assim, ó, você encosta numa pessoa que tem fibromialgia, só encostou nela, só tocou nela. Ao invés dela só sentir aquele tato, ela sente aquilo como dor. Por quê? É o problema cerebral, o problema não tá aqui, ó, não tá no osso, o problema não tá na carne, não tá no músculo, não tá aqui, não é local. O problema é aqui, é na interpretação da dor, do tato, entendeu? Então o problema é aqui, não é aqui onde foi tocado, é na interpretação. Doido isso, né? Não é isso, é um processamento anormal da dor. A pessoa não interpreta o tato como tato, ela interpreta o tato como dor, entendeu? É mais ou menos isso, falando assim, a grosso modo, é mais ou menos isso. Então vamos para a nossa última, né, que a gente já tá ficando cansado, não tá? Então para a última. Não tem nada que possa ser feito. Não tem nada. Como assim, gente? Tem muita coisa que possa ser feito sim. E aí, acertou ou errou? Então, gente, por mais que a fibromialgia seja uma doença crônica, como eu falei com vocês anteriormente, né, ela não tem cura, mas mesmo assim ela tem tratamento, então tem muita coisa que possa ser feita. Então, uma dieta adequada para esse paciente, atividade física, uma atividade física que ele goste, que ele se adapte, fisioterapia também para esse paciente. Você tem que analisar, né? O médico dele vai analisar, o fisioterapeuta dele vai analisar, o psicólogo dele vai analisar o que vai ser necessário, se vai ser necessário medicação, se vai ser necessário esse acompanhamento psicológico. Tudo vai ter que analisar de paciente para paciente, mas tem tratamento sim. O que não pode é deixar esse paciente assim, ó, sem nada. Precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. E eu, o que eu vou falar agora? Eu vou falar da minha parte, porque cada um trata a sua parte. Então, esse paciente, ele vai ter que ter um acompanhamento, o quê? Multidisciplinar. Então, ele vai ter que ter um acompanhamento do médico, vai prescrever medicação ou não, que medicação, que médico. Ele vai ter acompanhamento do médico para ter um controle hormonal, às vezes vai estar desregulado os hormônios desse paciente, às vezes vai ser necessário alguma terapia complementar. Então, tudo vai ter que ser analisado. Por exemplo, se esse paciente ele vai realizar algum tipo de massagem, essa massagem vai ter que ser uma massagem mais leve, nada muito profundo com esse paciente, tudo mais relaxante. Na atividade física, por exemplo, se esse paciente for fazer pilates comigo, ele não vai fazer nada assim, ó, muito intenso, muito desgastante, extenuante. Não, ele vai começar mais tranquilo. Eu vou informar para ele que no começo, nas primeiras semanas, ele vai sentir dor muscular, é normal. Mesmo fazendo mais tranquilo, ele tende a sentir mais dor muscular que o restante da população. É normal ele sentir essa fadiga, comparado a outro tipo de população que não tem fibromialgia. Mesmo eu fazendo um treino bem tranquilo para ele, ele tende a sentir essa fadiga muscular. A atividade física é de suma importância para esse paciente, ele tem que fazer, ele tem que se cuidar, porque senão ele vai se tornando cada vez mais dependente, aquele ciclo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse tipo de conteúdo com seus amigos. Se você conhece alguém que tem fibromialgia, compartilha para essa pessoa se cuidar, para não deixar entrar nesse ciclo. E é isso. Qualquer dica, sugestão, vocês podem comentar, tá bom? Comenta aí na minha última foto. E é isso. Um grande beijo para vocês.